Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui mais uma vez para nós compartilharmos a palavra do Senhor juntos. Eu estava meditando outro dia na história de José e provavelmente você já deve ter lido a respeito dela ou ouvido alguma ministração, algo do tipo. Como nós sabemos, José, ele era um rapaz muito temente a Deus, um homem temente a Deus, que no início da sua jornada ele sofreu graves consequências por conta dos seus sonhos. Deus deu o sonho para ele e por ele ter contado esse sonho para os seus familiares, ele começou a sofrer diversas perseguições. Tudo debaixo da permissão de Deus, porque nós sabemos que mesmo ele tendo sofrido todas as adversidades que ele sofreu, mesmo ele tendo passado por todas as aflições, todos os problemas que ele enfrentou, no final das contas, o que prevaleceu sobre ele foi o cumprimento daquele sonho que o Senhor tinha dado para ele, que um dia ele governaria. E nós sabemos que no final da história de José, ele se tornou, pela graça de Deus, o governador do Egito. Só que algo que eu estava pensando muito em relação a essa história foi que Deus não poupou José do sofrimento. Algo que nós precisamos ter em mente é que todas as pessoas, enquanto estiverem aqui nesse mundo, sofrerão de alguma forma. Talvez os sofrimentos que eu enfrento não sejam os mesmos que você enfrenta. Talvez as aflições que eu enfrento não sejam as mesmas que você enfrenta. Mas o fato é que todas as pessoas, enquanto estiverem aqui nessa terra, passarão por dificuldades, problemas, provações e algum tipo de sofrimento. Se você pegar lá em Gênesis, onde conta a história de José, você vai ver que o segundo filho de José foi chamado de Efraim. E ele deu esse nome para ele justamente porque Deus havia prosperado José na terra da aflição dele. Era um nome profético. Deus não livrou José do sofrimento, mas ele esteve com José. E por causa da fidelidade de José para com Deus, José recebeu a honra. Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo." Em nenhum lugar da palavra de Deus você vai encontrar o Senhor dizendo para você que nunca mais você vai sofrer, a não ser quando nós formos para a eternidade ao lado de Deus. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós passaremos por problemas. Nós sofreremos com as aflições. É claro que existe uma grande diferença para aquele que serve a Deus daquele que não serve a Deus. Porque aquele que não serve a Deus, quando ele enfrenta uma aflição, um sofrimento, uma dificuldade, ele entra em desespero e ele quer tirar sua própria vida, ele não sabe resolver os problemas, ele dá crise de pânico, ele tem ataques de ansiedade, entra em depressão, ele não consegue lidar com as adversidades que vêm sobre ele, porque existe um jugo pesado demais sobre ele, então ele não consegue carregar isso. Já aquele que serve ao Senhor Jesus, que anda com ele, tem a garantia de que se Jesus venceu as aflições, todos aqueles que creem nele também vencerão. Então o Senhor Jesus, ele troca aquele fardo pesado que antigamente nós tínhamos por um fardo leve, suave, de carregar. Nós podemos hoje desfrutar de uma vida mais fácil com o Senhor Jesus em relação a lidar com os nossos problemas, as adversidades que nos sobrevêm. Não queira alcançar grandes lugares, não queira alcançar grandes posições sem antes passar pelo processo. O processo, ele faz parte do caminho. Então, para que você possa receber do Senhor a realização desse grande projeto, uma realização de um grande sonho, para que você receba e chegue naquele lugar onde você tem almejado, onde você tem alcançado, tem sonhado com isso, tem batalhado por isso, existe algo chamado tempo. E você precisa aprender a lidar com isso. Você precisa enfrentar o processo, sendo ele fácil ou sendo ele difícil. Para José não foi nada fácil. Foi vendido, foi traído, depois foi preso. Só que o mais interessante da história de José é que em nenhum desses momentos onde ele foi levado a sofrer grandes, graves consequências, em nenhum momento ele deixou de ser fiel a Deus. O que mais me chama a atenção é isso na história de José. Em todo o momento em que ele sofreu injustamente, onde ele passou por todas essas adversidades, que se você ainda não leu a história de José, pega lá em Gênesis e vai ler, ele permaneceu fiel a Deus. E é por conta da sua fidelidade ao Senhor
A fidelidade de José é que ele alcançou o sonho que Deus tinha dado para ele. Você está me entendendo? Então, mais importante do que a gente frisar o sofrimento que nós estamos enfrentando é a gente passar pelo processo com os olhos fixos no Senhor, sendo fiéis a Deus. Só alcançarão a promessa de Deus aqueles que forem fiéis até o final. E aí eu venho aqui nesse vídeo dizer para você, pare de olhar para as aflições, pare de olhar para os problemas, pare de olhar para as adversidades, pare de ficar olhando só para o sofrimento. Todas as pessoas enfrentam algum tipo de sofrimento na vida. Comece a buscar o Senhor, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, Ele vai fortalecer você e no final das contas tudo vai dar certo. Amém? Vou encerrar esse vídeo por aqui, que o meu cachorro abençoado começou a latir. E que Deus abençoe sua vida abundantemente em nome de Jesus. Não se esqueça, deixe seu like, deixe um comentário aqui embaixo e compartilhe com seus amigos. Amém?